Mais uma vez vamos louvar o nome do nosso Deus para a mensagem dessa manhã. Eu pertenço ao meu Rei, número 350 do nosso cenário. Assentados como estamos, mas o nosso louvor exaltado ao nosso maravilhoso Deus. Louvemos. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, nas eternas mansões morarei. Já das glórias ouvi, lá da pátria de amor, com seus filhos a desfrutarei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esqueceu, sei. Dá-me a salvação por seu grande favor, e na glória perene estarei. Eu pertenço ao meu Rei, é por mim seu amor, sua paz e descanso terei. Seu conforto me vem mitigar qualquer dor, com amor guardar a sua grei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esqueceu, sei. Dá-me a salvação por seu grande favor, e na glória perene estarei. Eu pertenço ao meu Rei, a promessa é real, salvará os que amarem sua lei. Junto ao trono de Deus, na cidade eterna, salvos um dia estarei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esqueceu, sei. Dá-me a salvação por seu grande favor, e na glória perene estarei. Amém. Estão me vendo aí com essa cara de velho? Eu sou velho só por fora. Por dentro eu sou jovem, minha cabeça é jovem, tão jovem quanto a de qualquer jovem que vocês tenham aqui. Uma cabeça instigante, inquieta o tempo todo. Porque eu tenho 5 filhas, alguém falou aqui, né, que eu tenho 5 filhas. E numa faixa etária que vai de 9 a 30 anos. Então eu tive que me atualizar, né? Em termos de música, por exemplo, eu tenho que entender tanto de Justin Bieber quanto de Madonna, né? Eu tenho tanto que assistir filmes da Disney quanto filmes cult, né? Tenho que entender de Orkut, de Tumblr, de Facebook, porque senão não falo com minhas filhas.
Então a minha cabeça realmente teve que se atualizar, porque senão eu não conseguiria conversar com as minhas filhas. Mas graças a Deus que, por isso, até porque dificilmente eu vou ter Alzheimer. Posso ter Parkinson, mas Alzheimer eu dificilmente vou ter. Porque minha cabeça está sempre em atividade, sendo testado. Eu sou testado por elas a cada instante. As pequenas, então, me testam o tempo todo. E você tem que procurar ser coerente, não pode se contradizer, tem que dar exemplo. Mas a gente erra, né? O importante é pedir perdão. Obrigado pela oportunidade de ter vindo aqui. O Ricardo falou assim, essa igreja aqui, metade da igreja é parente do Iglesias. Eu falei, então não posso falar mal dele aqui, né? As Iglesias é um grande amigo. Nós trabalhamos juntos um tempo lá no Rio de Janeiro, quando ele era do Quarteto Arautos do Rei. É um dos grandes amigos que eu tenho. Eu atuei com música há muito tempo na minha vida, mas não vou falar de música para vocês. Eu vou ficar aqui tirando óculos toda hora, porque essa minha vista aqui, eu perdi a retina dela, e eu tenho que, às vezes, botar o óculos, tirar o óculos para poder ler, porque para ler eu tenho que tirar o óculos, mas aí boto para ver se vocês ainda estão aí. Né? Então eu vou ficar toda hora fazendo assim. Então, hoje vou falar sobre um assunto que tem sido o assunto da minha vida. Da minha vida, desde que eu, com 15 anos mais ou menos, lá em Madureira, no Rio, aliás, eu encontrei pessoal de Madureira aqui. Pessoal de Madureira aqui, a Raquel, filho dela é pastor, né? Extraordinária, a Raquel, a mãe dela. Me conheceram em Madureira lá com meus 15, 16 anos, não a Raquel, né? Meus 15, 16 anos. E foi nessa fase, mais ou menos, em que um pastor esteve lá e meu coração juvenil se encantou com um assunto que passou a ser o assunto que marcou tudo que eu fiz na igreja, músicas, poemas, programas, tudo que eu fiz na igreja de lá para cá, e já estou com 6.2, tudo teve como base o assunto sobre o qual eu vou falar, que não é música. Eu vou falar sobre a maravilhosa graça de Deus. Graça soberana de Deus, que recentemente foi assunto das nossas lições da escola sabatina no trimestre passado. Eu estava até falando ali atrás para o Ricardo, que como igreja, nós estamos finalmente descobrindo as belezas da graça de Deus. Nossa igreja sempre primou pela obediência, pela guarda da lei, e nós sempre deixamos de lado a coisa principal da salvação. Porque a obediência nunca foi o centro do Evangelho. O centro do Evangelho sempre foi a graça de Deus. Só que a gente não entendia isso. Olha só, falar de graça numa congregação adventista, até bem pouco tempo, causava um certo desconforto. No mínimo causava uma estranheza você enaltecer a graça de Deus numa congregação adventista. A mesma estranheza que os nossos irmãos evangélicos talvez sintam quando alguém fala de obediência na congregação deles. Mas tanto nós quanto eles nos sentimos assim por falta de entendimento. Porque na realidade não existe nenhum choque entre obediência e graça. Não existe nenhum choque entre fé e boas obras. Não existe nenhum choque entre Calvário e Sinai. Não existe nenhum choque entre Gálatas, Efésios e Romanos e Êxodo, Tiago, não existe. O que existe é falta de entendimento nosso. Tanto do nosso lado, cristãos do advento, quanto do lado dos nossos irmãos evangélicos. Falta de encaixar as coisas nos seus devidos lugares, porque as coisas de Deus não se contradizem. Elas se ajustam, elas se encaixam. Nós é que temos dificuldade de fazer isso. Os teólogos que gostam de dar nome a tudo, eles chamam isso de sistematização. É você colocar cada coisa, cada elemento desse, no seu lugar. E aí você entende que o plano de salvação é uma coisa maravilhosa. Mas eu não vou aqui hoje teorizar sobre salvação, nem sobre graça, não. Talvez de uma outra vez que eu venho aqui. O que eu quero hoje para vocês é contar uma história. Agora sim, eu vou contar uma história. Porque o Evangelho é uma bela coleção de histórias. Jesus era um grande contador de histórias. Por isso que o cristianismo é uma religião para criança.
porque criança gosta de história. Então eu vou contar uma história para vocês que, para mim, é um dos mais belos exemplos que a Bíblia tem sobre graça. Há algum tempo, coisa de uns 2 anos, nós tivemos uma lição da escola sabatina, durante um trimestre todo, chamado, acho que era Personagens dos Bastidores, em que cada sábado se falava de um personagem que não é assim muito evidente na Bíblia, que fica por trás, lá nos bastidores das histórias, mas são importantes, né? E esqueceram desse que eu vou falar hoje. Perderam uma grande chance de falar de um dos personagens de bastidores mais importantes do Velho Testamento. Esqueceram esse nome. A Bíblia, ela é um compêndio, um tratado de graça, do Gênesis até o Apocalipse. Eu anotei alguns aqui: Adão, a história de Adão, Noé, Abraão, Jacó, Moisés, Raabe, Davi, Batseba, Salomão, Manassés, Levi e Mateus, uma das conversões mais interessantes que tem na Bíblia. Jesus passou e chamou Levi e Mateus, ele seguiu a Jesus, ele era um publicano, ele era um roubador, ele era um salafrário. E ele tinha uma noção tão ruim a respeito dele, que no evangelho que ele escreveu, ele sempre que se refere a ele não conseguiu se libertar disso. Ele diz assim: Levi e Mateus, o publicano. Os outros evangelistas se referiam a ele simplesmente como Mateus ou Levi Mateus. Ele sempre colocava isso: Levi Mateus, o publicano. Então Mateus, Zaqueu, Pedro, João, a mulher pecadora, a mulher samaritana, Maria Madalena, Paulo. Olha, todos os grandes personagens da Bíblia foram personagens bafejados pela graça. Não foram exemplos de obediência. Foram personagens bafejados pela graça. Vocês pensam que Enoque foi para o céu nós falamos de Enoque aqui, por mérito próprio? Andou Enoque com Deus e não se viu mais. Eu não creio nisso, que ele tenha ido para o céu por mérito próprio, porque era tão bonzinho que Deus falou: vem cá, Enoque. Não. Deus deve ter tido algum outro propósito em levar Enoque para o céu. E nós sabemos que Deus tem propósitos que hoje nós não compreendemos. Um dia vamos saber, mas certamente não terá sido por nenhum mérito de Enoque, ou a Bíblia se contradiria. Então, os concertos de Deus, nós estudamos na lição passada, Deus fez vários concertos com a humanidade, todos eles, sem exceção, baseados na graça de Deus. Nenhum deles baseado na obediência. Quando o povo falou assim: tudo que o Senhor tudo que o Senhor disser, faremos e obedeceremos, foi quando eles mais erraram. Sempre foi a graça de Deus. Então vamos à história, para a gente não se alongar muito. A história que eu falei que ia contar para vocês. Vamos voltar 3.000 anos no tempo. Vamos cair lá no povo de Israel, no tempo das dinastias, tempo de Davi. Tempo de Davi. 3.000 anos no passado. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Olhem só que coisa interessante. Davi está lá no palácio, rei de Israel. E aí diz assim: Jonatas, filho de Davi, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos. Eu disse que eu ia passar os textos, mas se vocês puderem ir passando, porque eu já estou velho, eu me atrapalho. Esqueço de passar. Então, quando eu disser um texto bíblico aqui, vocês passam aí. Tá bom? Então, deixa eu ver até se aqui o meu roteiro está na sequência. Está na sequência. Então está lá. 2 Samuel 4,4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. E seu nome era Mefibosete. Esse é o início da história.
Davi ainda não tinha, ele já era eleito rei de Israel, mas não tinha assumido. Saul ainda estava exercendo o poder. E Saul morreu lutando uma guerra santa. Quando ele morreu, essa ama que cuidava do neto de Saul, filho de Jonatas, com medo certamente do seguinte: naquele tempo, quando um rei assumia, ele exterminava a família do rei que tinha sido anterior a ele. Ele acabava com a dinastia deles. Talvez com medo disso, ou até com medo dos filisteus, a ama de Mefibosete pegou e fugiu. Quando fugiu, ele caiu. Naquele tempo não tinha plano de saúde, né? Então, ele não teve um tratamento adequado e ficou manco de ambos os pés. Mefibosete quer dizer vergonha destruidora. Olha só que nome feio. Aqui ele sai da história. Ele fica fora da história. Entre 15 e 20 anos não se fala mais de Mefibosete. Davi assumiu o trono, um reino inicialmente dividido, ele unificou Judá com Israel, se tornou rei de todo Israel, e lá está Davi no palácio, numa boa. Ainda não tinha pecado. Era um homem segundo o coração de Deus. Então, a arca de Deus estava restaurada no tabernáculo, o tesouro estava cheio, os inimigos estavam à distância, Israel se expandindo. Israel cresceu de 9.500 a 95 mil quilômetros quadrados. Eu fiz, de 9.500 para 95, eu fiz um cálculo. Israel tinha o tamanho de 20 Sorocabas. Sob o reinado de Davi, passou a ter o tamanho de 200 Sorocabas, que naquela área do mundo ali é muita área. A nação prosperando, ministério forte, os filhos de Davi eram os ministros, não havia derrotas, não havia manchas, não havia pecados. Davi, mais ou menos 50 anos, um homem segundo o coração de Deus. Aí, um dia está lá Davi no palácio, certamente pensando nas coisas de Deus, pensando na missão que Deus tinha dado para ele. E era um momento de nostalgia. E numa reflexão, Davi lembrou de alguém. De quem Davi lembrou? De quem? De Jonatas. Lembrou do seu melhor amigo. Segundo Samuel 9:1 diz assim: disse Davi: resta ainda, porventura, alguém que ficou da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Olha que pergunta de graça. Ele queria usar de bondade, ou seja, de graça. A palavra no hebraico shazed, quer dizer graça. Existe alguém da casa de Saul para que eu use de graça para com ele, mas não por amor a ele, por amor a Jonatas. Quantos de vocês aqui têm um melhor amigo? Quantos tem alguém, vocês possam dizer, meu melhor amigo, ou os meus melhores amigos? Eu tenho 3. Tenho 3 pessoas na minha vida que eu digo assim de boca cheia, são meus melhores amigos. Um deles está aqui. Um deles está aqui comigo hoje. Como são ambos uma só carne, são 2 em 1, é o Bolão e a Hebe. Bolão para mim é mais que irmão. Eu digo sempre que o Bolão e esses outros que eu considero meus melhores amigos, lá no céu não, aqui nessa terra renovada, eu quero morar na mesma rua deles e de preferência do mesmo lado da calçada. É muito bom ter um amigo. E Davi lembrou do seu melhor amigo. E essa graça que Davi queria manifestar na vida de alguém da família de Saul, era porque ele lembrou do seu melhor amigo. Uma graça baseada numa promessa. Olha só, presta atenção. Segundo Samuel 20, 13 a 17. Vamos ver que promessa foi essa, que aliança foi essa. Seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Isso quem está falando é Jonatas. Se eu então ainda viver, porventura, Davi, não usarás para comigo da bondade do Senhor para que eu não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os teus inimigos. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma.
Vejam, uma aliança baseada no amor, uma aliança baseada numa promessa. E Davi, naquela tarde, 25 anos depois, ele lembrou disso. E aí perguntou: poxa, meu amigo, meu melhor amigo, será que tem alguém ainda da família dele? Aí chegou um personagem chamado Ziba. Vamos soltar uma telinha do texto aí? É na próxima, 2 Samuel 9, 2-3, diz assim: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Davi fez uma pergunta de graça e recebeu uma resposta de desgraça. Olhem só. Havia um servo na casa de Saul chamado Ziba. Chamaram-no para que viesse a Davi. E aí perguntou-lhe o rei: você é Ziba? Ele falou: sim, sou eu. Disse-lhe o rei: há alguém ainda da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: sim, ainda há um filho de Jonatas, mas tem um problema, ele é aleijado de ambos os pés. Ziba deve ter pensado assim: poxa, Davi está precisando de alguém, talvez um guerreiro, um novo comandante para o exército, algum ministro mais. Eu já vou dizer para ele que tem alguém lá, tem um filho do melhor amigo dele, mas não tem muitos méritos não. É aleijado de ambos os pés. Essa é a resposta da desgraça. Quantas vezes na igreja alguém chega para você e fala assim: tem alguém para cantar no culto de sábado? Tem uma menina que canta muito bem, só tem uma coisa: ela não cumpre os compromissos. Não conta com ela não. Você chama, ela diz que vai, mas não vai. Uma pergunta de graça e uma resposta de desgraça. Tem alguém para me ajudar no JA de hoje à tarde? Preciso de alguém para fazer a abertura. Tem fulano de tal, ele fala muito bem, mas ó, o cara é casca grossa. O cara tem um gênio. Se você não souber lidar com ele, você vai ter problema. E por aí vai. Quem já lidou em comissão de nomeações sabe como é que é isso. Você pensa em alguém, sempre tem alguém: mas fulano, mas esse aí, ó, ele anda falhando no dízimo. E aquele ali? Aquele ali tem o seguinte: ele nunca faz culto de pôr do sol. Ele sai do trabalho tarde, nunca faz culto com a família. E nós sempre temos uma resposta de desgraça. E Ziba então falou: ó, tem sim, rei. É um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Mas Davi não olhou. Davi não deu a mínima bola para isso, sem esperar nenhum retorno. No verso seguinte, 2 Samuel 9, 4-5, a próxima intervenção de Davi foi para perguntar: e onde ele está? Onde ele está? Então você chega e pergunta: tem alguém para cantar? Tem, mas a menina, sabe, não cumpre compromissos, é irresponsável. Onde é que ela está? Chama ela. Foi isso que Davi fez. E onde é que está esse aleijado de ambos os pés? Ziba lhe respondeu: ó, mora longe. Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar quer dizer lugar árido. E aí o que Davi fez? Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Veja que coisa maravilhosa. Davi não deu a mínima bola para o que Ziba falou, perguntou onde estava e mandou buscar. Imagina agora a cara de Mefibosete, certamente sujo, maltrapilho, num lugar horroroso, né? E chega lá uma comitiva do rei. Ele pensou: me acharam. Porque tinha aquela tradição de que o rei que entrava matava a família do rei anterior. Me acharam agora. Chegou a minha hora. O rei mandou me buscar. Descobriu que Saul ainda tinha um representante aqui. Mas ele foi. Ele foi. Então está lá. 2 Samuel 9, 6-7. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Chamou pelo nome. Não perguntou: quem é você? Para Ziba ele perguntou: Ziba, quem é você? Você é Ziba? Para Mefibosete não. Chamou pelo nome. Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo.
Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai. Eu nem conheço você, mas por amor de Jonatas teu pai, eu vou usar de bondade para com você. E vou te restituir todas as terras de Saul, teu pai, no caso avô. A Bíblia tratava avô e bisavô como pai também. Filho de Davi, já não era? Jesus era filho de Davi? Não era. Mas pela genealogia se tratava assim. Restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Eu procurei na Bíblia, por essa expressão, não temas, ou expressões parecidas, encontrei 123. 123 na Bíblia, 123 vezes na Bíblia, eu encontrei a frase, não temas, ou alguma similar. Essa frase, junto com vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, para mim são as duas frases mais doces da Bíblia. Não temas. Na vida, a gente passa por muita angústia, muita tribulação. E a nossa fé fica aí num sobe e desce tremendo. Mas talvez se nós pudéssemos ouvir com os ouvidos da fé, Jesus estaria sempre dizendo, não temas. É tudo que a gente quer ouvir. Você pecou, né? Você largou sua mulher, você usou drogas, né? Você participou de uma negociata, enganou, roubou, prejudicou um monte de gente, e você se acha a escória do mundo. Tudo que você queria era que alguém chegasse para você e dissesse assim, não temas. Bolão, não temas. Mário, não temas. Josué, não temas. Ricardo, não temas. Vanderlei, não temas. É tudo que a gente quer ouvir sempre. Não temas. E foi o que Mefibosete ouviu do rei. Isaías 43:1 diz assim, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você lembra daquele episódio de Jesus, quando quando Jairo, o principal da sinagoga, procurou por ele, minha filha está morrendo, ele falou, eu já vou lá, Jairo, mas no caminho encontrou uma mulher, que ele teve que dar atenção a ela, e de repente chegaram os empregados de Jairo e disseram, Jairo, esquece, não incomoda mais o mestre não, tua filha morreu. E aí a Bíblia diz assim, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e lhe disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, em outra tradução diz assim, não fazendo caso do que eles disseram, na nova versão internacional, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Então Jesus não dá muita importância ao que você diz para ele, com desmerecimento. Tua filha já morreu, não temas. O cara é aleijado de ambos os pés, busca ele lá e vira, não temas. É tudo que a gente quer ouvir. E veja a reação de Mefibosete. É a condição do homem diante de um Deus santo e perfeito. Segundo Samuel 9:8. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Ele se considerou um cão morto. Sabe, eu fiz esse sermão para um grupo de empresários adventistas lá em São Paulo, ano passado. E aí no final, uma senhora me procurou, falou assim, Mário, agora é que eu entendi. Quando eu era pequena, eu tinha um cachorro aleijado, ele não tinha as duas patas traseiras. E minha mãe deu o nome a ele de Mefibosete. Então agora eu entendi por quê. Mefibosete se considerou um cachorro morto, um cão morto, né? E vejam então o que Davi mandou fazer. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, olha, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa eu dei ao filho do teu senhor, a Mefibosete.
Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e tuas servas e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre na minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, ao teu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Não era como empregado nem como convidado, né, como agregado, não. Ele comeu pão na mesa do rei o resto da sua vida como um dos filhos do rei. Ainda diz assim: todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, mas ele comia pão sempre na mesa do rei. E ele era coxo de ambos os pés. Aí imagine essa cena imaginária, ou um álbum de família lá no Facebook de Davi. Aí você vê lá, Davi teve vários filhos, né? Aí você vê lá, Amnon, filho de Davi, Tamar, filha de Davi, Absalão, o mais bonito filho de Davi, Salomão, jovem Salomão ainda, criança quase, né? O mais sábio filho de Davi. E Davi teve mais vários filhos, eu anotei alguns, olha, Quileabe, sabiam? Quileabe foi filho de Davi, Adonias foi filho de Davi, Cefatias foi filho de Davi, Itreão, olha que nome bonito para colocar num filho, Itreão foi filho de Davi. Aí vocês imaginam um jantar, está lá toda a filharada, os príncipes e princesas, né? E lá no finalzinho, se arrastando, quem vem e se achega à mesa para comer também? Mefibosete. E comia pão na mesa do rei como um dos seus filhos, não como convidado. Para terminar, eu queria que vocês me ajudassem agora a entender as analogias entre a história de Mefibosete e a história da graça de Deus. Vamos lá. Está aparecendo aí? Olha só. Primeiro, Mefibosete, durante um tempo, viveu num palácio. Ele era neto do rei. Nós, seres humanos, também vivemos num palácio natural, num jardim, né? Através dos nossos primeiros pais. Filhos do rei do universo. Outra analogia. Com a tragédia, ele machucado, aleijado, veio o medo. Seu defeito o prejudicou pelo resto da vida. Com o pecado, o homem teve medo, fugiu, e sua transgressão o prejudicou para sempre, condenado à morte eterna. Mais uma analogia. Davi, em seu amor incondicional e por amor ao amigo Jonatas, buscou alguém a quem ele estendesse a sua graça. Deus, em seu amor incondicional e por amor a seu Filho Jesus, estende a sua graça a quem quiser recebê-la. Mais uma, Mefibosete nada fez. Era desconhecido, não merecia nada, era um aleijado, era um cão morto. Nós também, pecadores, não temos merecimento algum. Somos totalmente indignos da salvação e tem mais, mesmo um dia, com mente transformada e corpo glorificado na eternidade, teremos sido sempre indignos da salvação. A salvação terá sido sempre um dom da graça de Deus. Mais uma analogia. Mefibosete não tentou ganhar o favor de Davi. Se declarou um cachorro morto. E aceitou, mas aceitou o favor do rei. Nós não precisamos tentar ganhar o favor de Deus com nossas práticas, nossos méritos pessoais, nossa obediência. Apenas devemos reconhecer a nossa indignidade e aceitar a graça de Deus na vida. Mais uma. Davi tirou Mefibosete de Lodebar e o trouxe para viver no palácio real. Deus fez o mesmo e nos tira da condição de filhos das trevas para a condição de filhos da luz. Estávamos perdidos e fomos achados. Mais uma. Davi adotou Mefibosete na família do real. Ele comeu pão como um dos filhos do rei, dando-lhe sustento e bênçãos. Era tratado como filho do rei. Deus nos adotou em Cristo Jesus para nos dar
as mesmas bênçãos reais e somos também filhos de um rei. A última analogia, os pés mancos de Mefibosete foram sempre uma lembrança do seu passado. As mãos de Cristo Jesus, marcadas para sempre, vão ser sempre uma lembrança do nosso passado. Então vejam que a história de Mefibosete carrega em si todos os elementos da graça de Deus, não falta nenhum. E a gente às vezes passa batido por essa história. Quando eu era criança, eu nunca me lembro de ter ouvido a história de Mefibosete na classe infantil. Agora vejam, encerrando, olha que coisa sensacional. Mefibosete aí desaparece da história de novo. A Bíblia não fala mais nele. Volta a falar nele mais ou menos 15 anos depois. Davi já tinha caído em desgraça, já tinha pecado, a sua família estava esfacelada, ele estava em guerra contra um filho seu, Absalão, e fugiu de Jerusalém, foi para Manaim, fugindo do seu próprio filho, Absalão, que tinha se declarado rei no lugar dele. Então Davi estava em completa desgraça. Ele saiu. E aí teve aquela história de Absalão. Absalão foi morto por Joabe, contra a vontade de Davi. Davi sofreu, chorou Absalão e tudo. Depois Davi retomou o reino, né, para finalizar o seu reinado. E estava então revendo os seus principais colaboradores. E começou a conversar com todos eles, ainda lá em Manaim, antes de voltar para Jerusalém. E aí quem ele encontra? Mefibosete. Aí fala assim: Mefibosete, eu notei uma coisa. Quando eu fugi e fui para Manaim, para me preparar para guerrear contra Absalão, para retomar o reino, eu percebi que você não foi comigo. Você não foi comigo. Por que você não foi? Aí ele falou: rei, sabe o que aconteceu? Ziba não me colocou em cima do cavalo, me deu montaria, aí eu não pude ir. A gente não sabe se ele estava falando a verdade. Quem falou a verdade? Se foi Ziba ou se foi Mefibosete. O que a gente sabe é que Davi não fez caso disso. Bom, poderia mandar matá-lo por traição, mas não fez isso. Por quê? Porque ele foi fiel à promessa. Ele foi fiel à aliança que ele fez com Jonatas. E ele permitiu que Mefibosete, ainda assim, tendo falhado na sua fidelidade para com ele, continuasse comendo na mesa do rei até o final dos seus dias. Então a graça que Davi concedeu a Mefibosete era garantida não pelo comportamento de Mefibosete. A graça era garantida pela promessa. A graça era garantida por uma promessa. Não dependia da atitude nem da conduta de Mefibosete. A graça de Deus por nós, ela é garantida também por uma promessa que ele fez primeiro a Adão, repetiu para Noé, repetiu para Abraão, repetiu para Isaac, repetiu para Jacó, repetiu para Moisés, repetiu para todo o povo de Israel, repetiu para os gentios. Durante a Bíblia inteira, Deus fez várias alianças e promessas, todas baseadas em graça, nenhuma delas baseada na obediência daqueles a quem ele se dirigia. Deuteronômio 7,9 diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Mais um texto, coloque aí, depois desse texto. Nossos atos pecaminosos, dá mais uma telinha aí. Nossos atos pecaminosos, nossas falhas e transgressões, não tiram a nossa filiação. Eu fiz questão de botar para que vocês guardem isso. Nós pertencemos a uma igreja que prega, e prega corretamente, a necessidade de se obedecer a Deus, de se obedecer à vontade de Deus. Mas nós temos que compreender que isso não nos faz melhores que ninguém, que isso não garante em nada a nossa salvação, que isso não compra o favor de Deus. Então vejam, nossos atos pecaminosos, falhas e transgressões não tiram a nossa filiação. O que tira a nossa filiação é a nossa recusa sistemática de viver no palácio do rei, de comer da comida do rei,
de nos relacionarmos diariamente com o Rei, ou seja, de aceitarmos a graça de Deus, a graça do Rei, porque o Rei é fiel. Salmo 103, 10 a 14, coloque aí, eu não vou ler, mas aí diz que Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados. Sabe por quê? Está lá no finalzinho. Ele sabe que nós somos o quê? Pó. Ele sabe que nós somos pó. Então, para terminar, eu vou fazer aqui uma reflexão com vocês. Nós somos filhos, nós cantamos aqui, né? Eu pertenço ao meu rei, pertenço ao meu rei, sou filho de um rei, eu sou príncipe. Então, quando aceitamos o Evangelho, nos tornamos filhos de Deus, filhos espirituais de Deus, já éramos filhos naturais por criação, éramos criaturas de Deus. E quando conhecemos a Deus e o aceitamos como Rei e Senhor, nos tornamos então filhos de Deus. Concorda? Está certa essa teologia? Está certo, né? Nós somos filhos de um rei, somos príncipes, mas não temos sempre o comportamento de um príncipe, ou que um príncipe deveria ter. A nossa conduta, na maior parte das vezes, não é a conduta de um príncipe, não é a conduta do filho de um rei. Então existe durante toda a nossa vida essa tensão entre a nossa posição de filhos e o nosso comportamento. A nossa posição de filhos é garantida pelo novo nascimento. Nós nascemos na família de Deus. O seu filho, ele pode se tornar um traficante, a sua filha uma prostituta, mas são seus filhos. Eles nunca perdem a condição de filhos. Nunca perdem. Não é a conduta deles que tira a condição de filhos. E essa tensão entre a condição de filhos e o comportamento de filhos, a condição que é garantida pelo nascimento, pela graça, e o comportamento, que é uma questão que tem a ver com obediência, essa tensão vai existir até o fim das nossas vidas, ou até que Jesus volte. Ela só vai se harmonizar quando Jesus voltar. Paulo diz, 1 João diz assim, 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Vocês conhecem esse verso? Só que nem sempre a gente para pensar no que ele quer dizer. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, aí sim, seremos semelhantes a ele. Ou seja, agora somos filhos e como filhos, erramos o tempo todo, por pensamento, por palavras, por ações, por atitudes, erramos o tempo todo. Mas isso aí não nos tira a condição de filhos. Agora, quando ele vier, seremos semelhantes a ele. Que aí sim, a partir daí não pecaremos mais. Aí a nossa atitude, a nossa conduta, o nosso comportamento, aí sim fará jus à nossa condição de filhos. Mas até lá, nós vamos ter que ficar fazendo uso constante do perdão, da confissão, do arrependimento. Não tem jeito. É a condição humana, é a miséria humana. Olha só, fechei. John Newton. Se tem muita gente ainda aqui. Tem. John Newton foi um escravagista do século XVIII. Dono de navio negreiro. John Newton matou muita gente, muitos escravos, comercializava pessoas como se fossem mercadorias, torturava pessoas. Era um selvagem. John Newton. Aí um dia ele aceitou o Evangelho. Ele aceitou o Evangelho, se tornou um pregador, e ele tinha um dom musical. E ele compôs muitos hinos que nós cantamos. E compôs um chamado Amazing Grace. Toda a cristandade, no mundo inteiro, canta essa música. Cristãos e não cristãos. Na América, isso aí é cristão, não cristão, religioso, não religioso, canta Amazing Grace. É um negro espírito, embora ele não fosse negro, ele era branco, mas ele compôs num estilo de negro espírito. Não sei se vocês sabiam, vocês que são músicos, todo negro espírito, ele só usa 5 notas. Ele só usa as notas pretas. Quem não sabia, fica sabendo. Todo negro espírito usa apenas as notas pretas. Então a maioria dos negros espíritos são feitos em sol bemol, que é para dar certo. Ele só usa as notinhas pretas. John Newton, embora não fosse negro, era branco, mas fez o negro espírito no estilo negro, usando as notas pretas.
E nesse Niga Espírito, que ele chamou de Amazing Grace, que a gente traduz mal, a gente não tem coragem de falar na hora de traduzir. Amazing, em inglês, amazing significa incrível, incrivelmente estranho. O que John Newton quis dizer, estranha graça. A gente traduz como excelsa graça, como está no Inário, preciosa graça, divina graça, não é nada disso. John Newton quis dizer estranha graça, que perdoou um pecador como eu. Não dá para entender essa graça. Eu matei gente, eu escravizei, eu vendi, eu barbarizei, eu fiz de tudo. E agora eu sou um cristão. E Deus me aceitou. Estranha graça. Amazing grace. Foi isso que ele quis dizer. Então, quando vocês cantarem esse hino, cantem como está na tradução, mas está errado. Não foi isso que ele quis dizer. Pensem na estranha graça de Deus, que aceita um pecador como eu, como qualquer um de vocês. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Ninguém aqui vai para os céus por mérito próprio ou porque é bonzinho. Às vezes ensinamos isso errado para as crianças. Tem que ser bonzinho para Deus gostar de você. É mentira. Crianças, é mentira. Deus ama você, seja você bonzinho ou não. Nós temos que ensinar para elas que ao se relacionarem com Deus, elas vão naturalmente mudando de vida. Mas essa mudança de vida é fruto do Evangelho. Não é determinante e não é o centro do Evangelho. Que possamos todos nós nos maravilharmos dessa estranha graça de Deus que aceita todos nós e todos nós somos herdeiros do reino. Tenham um bom sábado.